Ok, então vamos falar sobre os melancólicos. É importante dizer isto, que quando nós estudamos a questão dos temperamentos, em nada, da minha perspectiva, isto choca com a nossa identidade em Cristo Jesus, quem nós somos. Quem nós somos nova criatura, espiritualmente somos nova criatura, estamos em constante crescimento e transformação. Quando nós falamos de temperamento, estamos a falar de características que nos definem enquanto pessoas. Amém? E que nos ajudam a entendermos a nós melhor. Por exemplo, hoje eu vou falar sobre o temperamento melancólico. Para mim, não vou dizer que tenho um carinho especial por este temperamento, porque tem a ver comigo. A minha maior percentagem de temperamento é o melancólico, e eu sei que é de muita gente também. E o estudo disto e a aprendizagem sobre isto a mim ajudou-me a entender-me a mim mesmo. Porque muitas das vezes, e também fruto dessa fraca identidade como cristãos, não é? E porque nos foi ensinado um tipo de cristianismo em que nós fomos formados a focar-nos. Isto hoje está complicado. Fomos formados a focar-nos no que de mau existe na nossa vida, na nossa carnalidade, naquilo que são imperfeições, fragilidades, e temos sido criados e educados como cristãos a lutar constantemente contra aquilo que é mau. E deixe-me dizer, muitas das coisas até que as pessoas chamam, ou que nos foi ensinado como sendo mau e pecado, na verdade tem a ver com características nossas. Que Deus pretende usar, certo? Debaixo do controle do seu espírito, debaixo do seu domínio, debaixo da influência da nova criatura que nós somos em Cristo Jesus. Mas mesmo sendo novas criaturas em Cristo Jesus e tendo uma identidade em Cristo, nós vamos permanecer com aquilo que nos define enquanto pessoas. Porque como cristãos, o objetivo de Deus, ou como filhos, o objetivo de Deus não é que sejamos todos iguais. Correto? Porque isso até é lógico na nossa vida natural também. Nós podemos ter vários filhos e todos eles têm temperamentos e personalidades diferentes. Ora, Deus não veio para, no seu processo, nos dar uma nova identidade e uma nova natureza, dizer assim, agora vocês vão ser todos iguais. Porque Deus não faz isto. Deus expressa a sua glória e a sua riqueza na diversidade de pessoas, de estilos, de dons, de manifestações, certo? E Deus precisa de nós, pessoas diferentes. E acho que a igreja, cristianismo, no seu sentido pejorativo, foi tramado neste aspecto. Porque acho que o cristianismo castrou muita gente. Castrou muita gente. Muita gente com potencial, muita gente com capacidades, com fragilidades, que entendendo, colocam debaixo do domínio do Espírito Santo, mas que vivem sem stress, sem paranoias, e crescem e desenvolvem o potencial da sua vida. E muitos foram convencidos que tudo na sua vida era pecado. E não é. Nem tudo é pecado. Nem tudo é falha. Nem tudo é imperfeição. O que são características muito específicas que Deus quer usar. Amém? E hoje vamos falar desse temperamento melancólico. O lema dos melancólicos é, se é para fazer, então que se faça bem feito. Não há cá pão para malucos. Então, ou seja, há várias características que são evidentes no temperamento colérico, entre elas o perfeccionismo, a exigência. Mas não só. Deixem-me dizer que o temperamento de melancólico é considerado talvez dos temperamentos mais ricos, mais profundos. Normalmente os melancólicos têm uma mente muito rica, muito privilegiada e uma capacidade de experimentar toda a gama de emoções que existem. Não é? Os melancólicos são, enquanto, por exemplo, o sanguíneo tende a picos, não é? O melancólico, ele consegue, tudo o que há para sentir, ele sente. Não é? Ele é capaz de estar a chorar e a rir ao mesmo tempo. Certo? Faz sol, faz chuva, não é? É capaz de estar com calções de banho e com uma camisola de gola alta. Não é? Porque não é bipolar, atenção, mas estou a dizer é que o melancólico é extremamente emocional no sentido que consegue sentir profundamente cada emoção.
Porque é alguém que tem uma profundidade normalmente maior do que os outros temperamentos. Alguns dos maiores génios do mundo eram melancólicos, certo? Superdotados, gente com capacidades tremendas, mas que desperdiçaram muito do seu potencial e dos seus talentos devido a profundas crises de depressão. Porque os melancólicos são muito dados à depressão. E alguns dizem, pastor, mas olhando para si, não parece. Não parece, porque vocês não sabem, estou a brincar. Mas porque tem sido um processo na minha vida, amém? E voltamos a dizer, quando nós temos determinadas características e nos entendemos à imagem de Cristo e começamos a dizer, ok Deus, esta é a minha tendência, trabalha comigo, o Espírito de Deus começa a transformar-nos. E Deus começou a mudar muito da minha perspectiva e da minha maneira de ser para me tornar um pouco mais bem disposto, mais alegre, mais extrovertido. Hoje, e pós-processo de Deus, hoje eu consigo entender, por exemplo, na minha vida, e vejo isso na vida de toda a gente, que os nossos temperamentos já não dominam sobre nós, mas o Espírito Santo vai dominando sobre o nosso temperamento e nós vamos sendo transformados pelo poder de Deus. Amém? E é disto que nós estamos a falar. Então, normalmente, esta tendência melancólica da depressão e destas profundidades emocionais tem muito a ver com a capacidade que o melancólico tem ao pessimismo. Não é? E alguns de nós dizemos assim, ok, mas isso, hoje toda a gente, então Portugal é tudo melancólicos. Eu volto a dizer, toda a gente pode passar por momentos de pessimismo, toda a gente pode passar por momentos de desgaste, de saturação, exaustão, chegarem e experimentarem até momentos de depressão. Mas no caso do temperamento melancólico, é uma tendência recorrente na vida do melancólico. O melancólico tende a sentir-se deprimido e pessimista, mesmo que não tenha razões para tal. É a diferença dos outros. Os outros passam, se calhar, por um processo complicado, uma circunstância, uma aflição, uma luta, uma guerra qualquer, seja o que for, uma perca de alguém, de um ente querido, e pode cair numa depressão, numa tristeza, porque somos humanos. Temos uma identidade em Cristo, mas somos humanos, lidamos com a nossa carnalidade, a nossa humanidade. Não quer dizer carnalidade, humanidade. Mas o melancólico tende a sentir-se de pessimista e deprimido, mesmo não tendo razões para tal. É uma questão emocional, é uma questão visceral, é uma questão... Não é preciso uma razão. Então estás deprimido por quê? Olha, porque não sei, sou assim mesmo. Mas não é suposto vivemos assim. Porque interessa que Cristo reine em nós e governe em nós. E quando Ele o faz, um próprio melancólico tem tendência para estas situações negativas, ele potencia e ele torna-se também, por sua vez, quando está nas mãos de Deus, quando nós dizemos, quando Deus está no controle do seu temperamento, torna-se também uma ferramenta, e eu volto a dizer, nós falámos sobre Pedro, falámos sobre Paulo, poderíamos falar sobre muitas outras pessoas, não há temperamento algum que seja impeditivo para a graça de Deus se mover na nossa vida. E a graça de Deus na nossa vida, a minha graça te basta, significa a nossa dependência do Deus que em nós habita e que nos capacita a ultrapassar a fraqueza do nosso próprio temperamento. Se calhar a nível da Bíblia, uma lista de melancólicos poderia ser elaborada aqui. Poderíamos falar de Jacó, Salomão, Elias, Eliseu, Jeremias. Jeremias, então, aquilo era uma tristeza. O homem, basta dizer que ele escreveu um livro que se chama Lamentações de Jeremias. O homem passava a vida a chorar. Isaías, Daniel, Ezequiel, Obadias, Jonas, João Batista, o apóstolo João, também Tomé. Há uma série de gente na palavra de Deus que tem estas características e tem estas tendências. E eu gostaria só, por exemplo, para que vocês percebam melhor aquilo que caracteriza mesmo alguém que tem um temperamento melancólico. Para já são pessoas muito criativas. Portanto, e nestas coisas, tanto pode ter coisas boas como coisas menos boas. Normalmente são pessoas quietas e acomodadas. São pessoas sérias. Não é? Nem sempre têm muita facilidade em rir. Gostam de estar sozinhos. Seguem horários. Não gostam de barulho. São pensadores profundos e analíticos. Não estão cá para conversas moles para boi dormir. Eles gostam de propósitos a sério, de coisas sérias. Senão não vale a pena a gente ter-se nas coisas. Normalmente os melancólicos são dedicados à ordem e à organização. São meticulosos,
São pessoas voltadas para o detalhe, certo? São apreciadores da natureza e da inteligência. Gostam de tabelas, listas e gráficos. São perfeccionistas e minuciosos, ao ponto de se preocuparem com a pasta de dentes e o papel higiênico não estar enrolado e estar com a tampa para cima. Têm interesse profundo pelos outros, mas ao mesmo tempo são pessoas de muita compaixão. Gostam de analisar os métodos para poderem melhorar cada vez mais. Irritam-se com coisas fora do lugar. Quadros tortos, gravatas, brincos, coisas, cadeiras, uma migalha. Normalmente tentam a complementar os outros nos detalhes quando eles se esquecem. Isto não quer dizer que isto tudo esteja assim tão latente na vida das pessoas. São muito desconfiados. Ficam facilmente deprimidos. Normalmente têm uma baixa autoestima. Deixam tudo para depois. E normalmente impõem exigências irreais para os outros. Isto caracteriza muito aquilo que é o temperamento melancólico. Não quer dizer que quem tem um temperamento melancólico tem estudo, atenção, não é? Dá a mesma semelhança. Mas normalmente isto são características dos nossos temperamentos, certo? Então, mas isto nunca impediu grandes génios, grandes gente na palavra de Deus e não só. Por exemplo, Einstein era um melancólico profundo. Leonardo da Vinci, segundo dizem, era também melancólico. Por isso é que ele só dava 20 e não dava mais do que aquilo. O Leonardo dá 20 e a gente pedia-lhe 30 e ele não queria dar. Na palavra de Deus nós temos vários exemplos, entre eles, e é isso que nós vamos estudar, Moisés. Moisés, líder de Israel, como vocês sabem, claramente mostra o pré, ou o antes e o pós-transformação de Deus na sua vida. E alguns dirão assim, mas Moisés era do Velha Aliança, do Velho Testamento, portanto era uma pessoa que não tem a experiência que nós temos hoje, mas eu quero relembrar que Moisés, na Velha Aliança, foi um dos 3 que não viu a morte. Foi um dos 3 que foi arrebatado. Foi um dos 3 que apareceu no monte da transfiguração com Jesus Cristo. Foi alguém que experimentou uma graça e uma revelação do Espírito Santo na sua vida, como poucos na Velha Aliança experimentaram. Então vale a pena a gente olhar para Moisés, poderíamos olhar para outros, mas Moisés, sem dúvida, era alguém que era e tinha um comportamento melancólico. Moisés, depois de receber uma educação profundíssima, foi treinado na melhor ciência que havia na altura. Egito, naquela altura, era o centro de toda a ciência e de tudo mais. E diz que ele passou 40 anos a ser preparado e a ser treinado. E nós podemos, ao observar e ao ler a história de Moisés, e quem quiser pode ler, nós vamos encontrar algumas dessas características em Moisés e em algumas outras que nós vamos ver. E vemos que ele passa 40 anos a estudar, a preparar-se, mas sempre com um conflito interior, sempre dado a uma insatisfação muito grande, sempre dado a uma irritabilidade, sempre dado a aqui qualquer coisa que não bate certo. E depois nós vemos Moisés durante 40 anos no deserto, num processo muito profundo, e voltamos aqui a dizer, já agora a relembrar aquilo que o Zé, não quer dizer que nós tenhamos que passar pelo deserto para aprendermos, ou sermos treinados, ou sermos transformados. No caso de Moisés isso aconteceu. Ele passa por um deserto, até porque há aqui fatores de profecia em relação àquilo que Jesus iria fazer. Então este homem passa depois 40 anos a cuidar de animais. E depois vemos o Moisés a sair desta experiência, preparado para ser um grande homem de Deus, um grande libertador, mas com um temperamento transformado. Não totalmente, e notem, e volto a dizer, Moisés continuava lá com o temperamento. Pontualmente vê-se o velho Moisés a vir ao de cima. Mas vemos o Moisés completamente transformado nas mãos de Deus. Normalmente os melancólicos têm esta tendência para desempenhar papéis dramáticos e em determinadas alturas são gente que chegam a lugares grandes. São gente que tem uma capacidade. Normalmente ultrapassam expectativas e normalmente quando estão sujeitas à pressão
ainda funciona melhor, porque a sua motivação também funciona muito em situações de stress, em situações de pressão, e os seus talentos são impulsionados a resolver essas situações. Ou não, ou então são levados a cair em depressão. Aliás, eu posso-vos dizer à semelhança do que aconteceu comigo. Eu lembro de uma fase da minha vida que eu, depois de grandes momentos, e vamos falar aqui, porque eu sou pastor desde muito cedo, aliás, toda a minha vida servi na igreja, em muitas áreas, e depois, assim que entrei no ministério a tempo inteiro, parecia que, depois dos picos mais altos que eu atingi, naquilo que víamos Deus fazer, eu caía num buraco e numa fossa emocional que eu não percebia. Às vezes nós tínhamos reuniões em que orávamos, ministrávamos, víamos pessoas a ser curadas, libertas, víamos coisas, gente a correr para a frente para aceitar Jesus, víamos uma casa cheia, os momentos mais fantásticos, digamos assim, em termos visuais daquilo que foi o meu ministério, e eu acabava aqueles momentos, eu ia para casa e eu sentia-me profundamente deprimido. Eu dizia isso à minha mulher. E eu achava que estava com um problema espiritual. E depois não demorou muito a eu cair num processo de culpa e de autocondenação. Mesmo não sabendo o que se passava comigo, eu achava que se passava qualquer coisa comigo, porque não era normal, depois do momento em que eu estou no monte, de repente, Zuca, vem cá para baixo. Sem razão aparente. E demorou tempo, e eu precisei de que alguém me ajudasse a perceber isso, a eu perceber que isso tinha a ver com o meu temperamento, porque os melancólicos, quando estão impulsionados e motivados, eles são capazes de fazer coisas fantásticas. Mas depois, quando passa aquela pressão, a tendência é cairmos numa apatia e numa indiferença que muitas vezes nós espiritualizamos e dizemos isto é o Santo Anás, é o Carcará sanguinolento, mão de vaca, coisa e tal. Ok, acordem? Mas não tinha nada a ver com o diabo, nem tinha a ver com o pecado, nem tinha a ver com nada de errado na minha vida. Tinha a ver com o meu temperamento. Porque depois de um pico emocional, porque lá está o melancólico, vive intensamente toda a sorte de emoções, empolga-se, há ali uma mistura quase, eu diria que o melancólico tem ali misturas de outros temperamentos, e de repente, pumba, caía numa apatia, numa indiferença, e isto não tinha nada a ver com pecado, tem a ver com temperamento. Agora, esse temperamento precisa ser colocado debaixo da influência de Cristo, debaixo da influência do Espírito Santo, porque nós não podemos permitir que aquilo que é menos bom, aquilo que é limitador na nossa vida, nos roube a vida de Deus em nós. E há muito crente, muito cristão, que lida com este tipo de situações, com este tipo de emoções, com este tipo de sentimentos, com estes vazios emocionais que às vezes acontecem, e muitas vezes achamos que é um problema espiritual, achamos que é alguma doença, e não é. Tem a ver com uma tendência e com o vivermos intensamente as coisas. Está a fazer sentido ou não? Moisés passou por esse processo. Deus teve que trabalhar com Moisés durante aqueles 40 anos, de forma a ele confiar em Deus, a ele depender de Deus, a ele depender do Espírito, a ele depender da palavra de Deus. E Moisés foi aprendendo a perceber, e não temos tempo, porque não temos tempo mesmo, e eu não quero estar a amassar muito, mas eu aconselho os irmãos a ler a história de Moisés e vão perceber os diálogos entre Moisés e o processo que Deus trouxe a Moisés e a quantidade de vezes que Deus vinha a ter Moisés, e Moisés, aquilo que expressava, e muitas vezes nós dizemos, é humildade. Qual humildade? Às vezes era inferioridade. Às vezes era depressão. E quando a gente diz depressão, não estamos a falar daquela depressão orgânica que as pessoas já tinham que andar a tomar medicamentos. Até porque naquela altura, mais podia haver, era Herbalife. Não é? Sim, Herbalife. Quando Moisés chegou à sarça ardente, estava ali um arbusto a arder e que não se queimava. Bem, estou a brincar. Mas eu estou aqui a tentar aligerar as coisas que é para vocês não dormir. Mas vamos falar de algumas características mais dos melancólicos e que nós encontramos na vida de Moisés também. Uma das características dos melancólicos é serem pessoas abnegadas, pessoas que se entregam, pessoas que parece que quanto mais difícil for a causa, mais, porque eles têm um senso de sacrifício que muitas vezes pode estar ligado ao nosso desejo próprio, não é? Vou pegar aqui num sentido. Por exemplo, enquanto se calhar um sanguíneo ou um colérico
Ele tem prazer em se sacrificar, e falámos disso do colérico. Paulo, por exemplo, se tivesse que subir um prédio de 10 andares e havia um elevador, ele optava por ir pelas escadas, porque ele tinha o corpo, era para sacrificar, era para moer. Certo? Se houvesse um sofá com massagens, com vibromassagens, e houvesse um banco de pedra, ele sentava-se no banco de pedra, porque ele havia de martirizar o corpo dele. E muitas vezes isto tem a ver com a satisfação pessoal. No caso do melancólico, também pode ser entregue aos grandes sacrifícios e às grandes causas, mas por um senso de vitimização, porque está ligado a todos os outros sentimentos. Mas, na verdade, os melancólicos conseguem ser abnegados, conseguem ter o desejo de se sacrificarem pelos outros, e normalmente os indivíduos muito melancólicos encontram dificuldades em aproveitar até o próprio conforto sem sentir algum complexo de culpa. Hein? Já é tramado, não é? Faz conta que a minha mulher é melancólica. Faz conta só. E eu convido a minha mulher, vamos ali comer... Vamos ali vamos ali a um lado qualquer, pronto. Vamos comer ali uma churrascada, né? Um jantar especial, enfim, não é? Daquele fazemos, não é? 32 minutos depois de 25 anos, ou coisa do género. Nos amamos, estamos casados, sei lá, uma comemoração qualquer, ou pura e simplesmente só porque queremos ter um tempinho nosso. Ou então vamos dar um passeio à beira-mar. E sabe, nós estamos a comer, o melancólico tem esta tendência, está à mesa a comer, e de repente começa-se a sentir mal e culpado, porque há gente em África que está a passar fome. O melancólico é assim. Estamos a passear. Eu vou-vos dizer uma coisa, e Deus teve que fazer isso comigo na minha vida. Eu, como melancólico, eu estava tão enredado, tão ensopado, tão embrulhado numa identidade de fazer coisas, que quando Deus permitiu na minha vida que eu ficasse fora dessa possibilidade de fazer coisas, eu lembro-me de sair com a minha mulher e com os meus filhos e não aproveitar um minuto da minha vida. Eu estava a trabalhar, a esposa foi numa fase que nós parámos, eu arranjei trabalho, a Elisa arranjou trabalho, nós focámos em outros aspectos da nossa vida, mas fosse onde eu estivesse, eu sentia-me culpado por não estar a fazer alguma coisa para Deus. O melancólico é muito assim. Nós lidamos muito. E eu não sou totalmente melancólico, portanto, mas tenho a minha maior percentagem é ser melancólico. E, normalmente, os melancólicos lidam com esta tendência para a culpa, para a condenação. Voltamos a dizer, isto não tem nada a ver com Cristo em nós. Percebe? Mas é uma tendência do nosso temperamento. Aquilo que nós precisamos fazer é chamar a nós a realidade do Espírito que está em nós. Não, mas Deus não é um Deus que provoca culpa no meu coração, nem na minha alma, nem condenação. Então eu preciso de pegar no meu temperamento e nas áreas da minha tendência e dizer assim, Deus, eu não vou viver desta maneira. Tu libertaste-me, ajuda-me aqui nesta área. Certo? E nós somos libertos do domínio do temperamento, mas normalmente não somos libertos do temperamento. Nós temos o temperamento transformado. Certo? Então, essa é uma das características. Nós somos muito abnegados. Eu estou a falar nós. Os melancólicos são muito abnegados, são muito entregues a causas, a grandes sacrifícios, porque se não o fizerem, vão se sentir culpados de não o fazerem. Caramba, isto hoje está aqui um silêncio. Das duas, uma, vocês são todos melancólicos. Normalmente possuem com frequência a inclinação de dedicar-se a causas que exijam grande privação pessoal. Porque quanto mais difícil for, e isto no fundo vai tocar ali na questão do orgulho, mais satisfeito eu estou. A grande causa. Para nós coisas assim, sem interesse, sem grande preço pessoal não vale a pena. E por isso nós depois caímos também, ou nós, as pessoas melancólicas, caem na tendência da culpa. Complexo de inferioridade. O temperamento melancólico é muito dado a complexos de inferioridade. E é dado a complexos de inferioridade porquê? Por causa da própria exigência que nós pomos sobre nós mesmos. A exigência é tão grande que nós nunca lá chegamos. E isso é totalmente impeditivo e limitador do Cristo que em nós está, brotar em nós e fazer em nós e connosco aquilo que Ele tem para fazer. O melancólico tem este temperamento. Normalmente sente-se sempre de alguma forma com aquilo que eu chamo o síndrome do danoninho. Falta sempre um bocadinho. Há sempre qualquer coisa que falta. Nós nunca estamos lá. Certo? E nós precisamos de perceber que se isto existe em nós,
nós precisamos pegar nisso e dizer, Deus, mas eu não quero isto na minha vida, não quero que isto seja limitador na minha vida. Eu até tenho aqueles momentos, já estou como o outro, né, que a gente já explicou, daquele pastor que teve um problema na garganta, estava rouco, não conseguiu pregar, e naquele dia ele chamou o diácono, mas não era o Remédios, era o outro. Chamou o diácono e disse, olha, hoje vais tu pregar, porque eu estou sem garganta. E o pastor senta-se atrás, nas igrejas antigas, e às 2x3 o diácono está a pregar e diz assim, e o discípulo chegou-se ao pé do paralítico e disse, levanta-te e anda. E ele levantou-se e andeu. E o pastor puxa-lhe o casaco atrás e diz, andou estúpido. E ele diz, pois, andou estúpido uns dias, mas depois curou-se. Andou estúpido. Pois, andou estúpido. E às vezes nós temos esses dias que andamos meio estúpidos. Temos dias que às vezes sucumbimos à tendência dos nossos próprios temperamentos. Mas nós que sabemos a nossa identidade em Cristo, não nos deixamos subjugar nem dominar por aquilo que são tendências naturais do nosso temperamento. Amém? Podemos andar estúpidos de vez em quando, mas a graça de Deus também está lá para nos dizer, então, estás armado em parvo, sai lá dessa. Não é? Então, como somos, os melancólicos são tendencialmente perfeccionistas, é raro satisfazerem-se com as suas próprias realizações. E também, até com as alheias. Porque os seus padrões a sua definição de perfeccionismo é tão grande que metem pressão sobre eles e sobre os outros. E eu que conheço a igreja, temos vários aqui. Amém? Temos vários. E isso é complicado, até em termos de relacionamento. Porque se nós pomos pressão sobre nós, vamos pôr pressão sobre os outros, e como dizia a minha mãe, há alturas que não dá para aguentar. Vou usar a expressão que ela usava. Certo? Não se aguenta alguém que constantemente está a pôr pressão e está a chamar-nos para as nossas imperfeições e está a exigir. E, gente, volto a dizer isto não é motivo para nós nos envergonharmos e sentirmos culpa. Deus não faz isso. Mas é caso para nós percebermos, ok, então eu sou assim, eu sou assim na minha humanidade, esta é a minha tendência. Logo, eu consigo ser muito mais focado e direcionado e dizer assim, Deus, ajuda-me aqui nesta área. Eu não quero que isto limite a minha felicidade e quem eu sou em Ti. Amém? Mas o melancólico, normalmente os melancólicos têm esta tendência. Por exemplo, em Êxodo capítulo 3 versículo 10 a 15, né, nós encontramos esse complexo de inferioridade, por exemplo, em Moisés. E é interessante que um dos processos de Deus com Moisés foi que Moisés, ele já tinha essa tendência, essa exigência, esses sentimentos de inferioridade, só que ele tentou-se agarrar a uma identidade que não era a dele. Ele tentou-se agarrar à identidade de ser um egípcio, de ser alguém que tinha muitos conhecimentos, inclusive até à sua própria posição enquanto príncipe, não é, do Egito, e ele tentou-se. O problema foi quando ele descobriu que ele também era hebreu, de repente há ali um choque de identidades. E Moisés depois tenta ali um momento, quando ele mata o egípcio, porque viu o egípcio a maltratar um dos seus compatriotas, da sua nação, diz que ele passa-se, porque há ali um choque de identidades. E Moisés andava ali a tentar agarrar-se a identidades que não era a identidade que Deus tinha para ele. Deus trabalhou na vida de Moisés ao ponto de a sua identidade ser total dependência dele. E depois de todos estes processos, nós encontramos Moisés, quando Deus fala com Moisés, diz, agora pois vem, eu te enviarei a Faraó para que tires do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Então Moisés disse a Deus, quem sou eu para que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E nós dizemos, epá, que coisa bonita. Olha que humildade. Olha que senso de pequenez. Olha que senso fantástico. Mas, irmãos, ao estudarmos a vida de Moisés, nós percebemos que isso não era humildade nenhuma. Era uma noção de inferioridade, de incapacidade. Mais tarde, eu não sei se Moisés sempre foi gago, se não foi gago, mas depois acho que qualquer um de nós, ao fim de 40 anos a falar para as cabras, acho que a gente perde a capacidade. Não é? A gente fala com a cabra, aquela cabra do YouTube. Eu acho que Moisés, ao fim de 40 anos, tornou-se gago.
Não é? Porque Deus fala com ele, eu sou um bocadinho tato bitato. Portanto, sempre que Deus falava com Moisés, Moisés arranjava desculpas. Isto é uma coisa interessante que um dia nós podemos perceber e estudar. As várias desculpas de Moisés, que é as desculpas de muitos de nós. Não é? Mas no fundo tem a ver com um senso de inferioridade que Moisés tinha e que muitas vezes todos nós temos de alguma forma, mais temperamento, menos temperamento, mas que nos melancólicos nós temos muito esta tendência à inferioridade e a inferioridade leva-nos à autopiedade. Ai de mim, coitadinho, Senhor. E mistura-se uma falsa humildade com uma inferioridade que não tem nada a ver com a nossa identidade em Cristo. Amém? Então... Moisés sofria, isto é característica do melancólico. A irritabilidade, a ira. Os melancólicos acabam por serem pessoas de muita irritabilidade, porque são exigentes, são imperfeccionistas, são críticos, certo? Muitas vezes, e são pessoas que reprimem muito do seu medo e acabam por cair na irritabilidade. Uma das coisas que nós vimos, por exemplo, no temperamento de Moisés, foi essa irritabilidade de tempos a tempos vir ao de cima. Vimos lá no Egito, quando matou aquele homem, certo? E vimos a sua dificuldade em controlar a sua irritabilidade em várias áreas, em vários momentos da sua vida, ao ponto de lhe ter custado, na altura, a entrada na Terra Prometida, por causa da sua irritabilidade. Nós encontramos vários trechos em Êxodo 16, 20, 32, 19. Moisés irou-se contra eles e diz, irou-se, e surpreendentemente vemos um Moisés acabadinho de descer do monte, onde Deus... Ainda antes do Steve Jobs, Deus dá 2 tablets a Moisés. Estavam lá 2 tablets com os 10 mandamentos. Não é? E Moisés aparece, não sei se foi por isso que o povo ficou ciumento e vergonhoso. Então, a gente aqui, e Moisés já vem com 2 tablets, não é? 2 iPads. Bem, Moisés desce, depois de um tempo fantástico na presença com Deus, e qual foi a primeira reação de Moisés? Passou-se. Não, mas o espiritual, o religioso, ia assim, não, mas não pode ser. Então depois de estar com o Senhor. 2, 3. Bem, e desce do monte, depois de ter estado com o Senhor, diz que o seu rosto também brilhava, tal. E diz que chega ao povo, e quando vê o povo a passar-se, ele irrita-se. Irrita-se de tal maneira com ataques violentos, porque diz que ele parte inclusive às tábuas. Não é? Por isso é que depois Deus demorou 2 anos até nos devolverem os tablets. 2000 anos, não estou a brincar. Ok? Só para nós irmos percebendo. Então nós encontramos que isso, e normalmente essa é uma característica, eu volto a dizer porquê? Por tudo aquilo que já falámos, certo? A profundidade de emoções, aquilo que é a dimensão das emoções que a gente sente, a profundidade das coisas, o pensamento. Normalmente o melancólico é alguém que, porque tem um comportamento mais reservado, não é? Ele implode. Não é? Quando chega ao momento, e quando se implode, também se explode. Chega a momentos em que aquilo sai tudo cá para fora. E Moisés tinha isto por causa do seu processo. Mas Deus precisava de alguém como Moisés. E isto é que é importante, gente. Deus amou Moisés, Deus chamou Moisés, Deus preparou Moisés, Deus salvou Moisés porque salvou, tanto que o homem foi arrebatado. Não é? Há aqui algum irmão que tenha sido arrebatado ou que esteja a pensar nisso? Pode ser. Mas Moisés teve essa. Portanto, ele chegou a um patamar na relação dele com Deus que foi uma coisa fantástica. E nós encontramos este homem que mais tarde foi chamado o homem mais manso à face da terra. Porquê é que foi mais manso? Porque ele estava debaixo do domínio de Deus. Ele deixou-se levar para além do seu temperamento para uma relação com Deus fantástica. Então, Deus precisa de melancólicos. Perfeccionismo. Moisés era perfeccionista. E vou-vos dizer, só pessoas como Moisés, perfeccionistas e melancólicos, dados a detalhes, é que poderiam ser escolhidos por Deus, naquele tempo, para receber a enormidade de especificações de lei e de requisitos, até para a construção do tabernáculo e tudo mais. Gente, um sanguíneo jamais conseguiria ouvir aquelas instruções de Deus. Deus ia no segundo ponto e ele já tinha esquecido. Desculpa lá, o que é que estavas a dizer, Senhor? O melancólico tem a capacidade do detalhe. Ele gosta da organização, gosta de ser meticuloso, gosta das coisas... E alguns, se calhar, estão a pensar acerca de pessoas que vocês conhecem, de vocês próprios, e alguns, se calhar, estão a pensar em mim.
não estão todos a pensar em mim, estão a olhar para mim. Mas aqueles que me conhecem na forma de trabalhar sabem que o melancólico é dado àquilo que é meticuloso, ao detalhe. E quando o detalhe falha, não é, por causa muitas vezes dessa exigência que nós temos dentro de nós próprios, nós podemos nos passar ou não. Quando Deus está no controle e vai transformando a nossa vida, nós continuamos atentos aos detalhes, nós continuamos a ter prazer nos detalhes, já não estamos escravizados pela necessidade de toda a gente viver aqueles detalhes. Moisés tinha a capacidade do detalhe. A segunda metade de Êxodo, de Números, de Levítico, revelam como Deus usou as características do melancólico para trazer instruções tão detalhadas, com medidas concretas, com referências, com produtos, com matérias, com tudo, e a própria lei foi dada a Moisés, porque não poderia ser dada a mais ninguém, gente. O que é interessante é que Moisés não viveu subjugado pela lei. E isto é outra história. Isso depois foi o homem que fez. Moisés vivia pela relação que tinha com Deus. Amém? Senão nós encontrávamos o Moisés, Senhor, por amor de Deus, eu tenho uma lei, estás-nos a dar uma lei, mas a lei naquele tempo não era vista como uma coisa negativa, era importante. Moisés, eu acho que quando recebeu a tábua com os 10 mandamentos, ele dizia, ok, estes 10 mandamentos referem isto, expressam isto mesmo, a minha relação com Deus e a minha relação uns com os outros. Porque os 10 mandamentos têm isto. Os primeiros 5 mandamentos são a tua relação com Deus. Os outros 5 mandamentos são a tua relação com os outros. A mesma relação que Jesus diz, amem a Senhor acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Portanto, Moisés não tinha problema com a lei, certo? Mas é interessante percebermos que Deus escolhe alguém como Moisés, não apenas para libertar o povo, porque era alguém que tinha essa capacidade, dada a causas quase impossíveis, mas era também dado aos detalhes, a ser tão meticuloso que Deus tinha de escolher um homem como ele. Então deixem-me dizer, ser meticuloso e ser pessoa de detalhe é uma coisa fantástica. Deus precisa de gente como nós. Não podemos usar isso para nos destruir a nós mesmos e destruir as outras pessoas. Alguém percebe o que é que eu estou a dizer? Então, somente um melancólico cheio do Espírito Santo pode ser instrumento para estas coisas. Agora, um resultado deste perfeccionismo é provavelmente a dificuldade que o melancólico tem em delegar tarefas e responsabilidade. Quando vocês encontram um melancólico por excelência, é alguém que diz assim, se é para fazer, então tem que ser bem feito. E ninguém faz como eu. Portanto, quando um melancólico chega àquele ponto e diz assim, façam vocês, grandes coisas fez o Senhor. Porque o melancólico, porque é exigente, porque é meticuloso, e ele percebe que tem que ser ele a fazer, e tem dificuldade em delegar responsabilidade, em passar aos outros, porque o outro não vai fazer como ele, vai ser diferente. E isto é normal, mas alguém que é controlado por Deus, pelo Espírito de Deus na sua vida, certo? É alguém que diz assim, ok, eu sei que tenho esta tendência e eu, ao fazer isto desta maneira, eu vou estar a limitar o próprio Deus. Eu não vou estar a permitir que outros cresçam, que outros se desenvolvam, que outros façam as situações, certo? E o melancólico tem esta tendência de chamar a si todas as coisas. E às vezes não pensem só em termos de igreja. Estamos a falar, isto é na vida geral, até lá em casa. Ninguém aspira à casa como eu. Quem é? Hein? Ninguém. Eu estou a falar de ti, a mulher. Eu também aspiro às vezes. Ninguém limpa como eu. Ninguém faz comida como eu. Ninguém come como eu. Ninguém toca, ninguém canta, ninguém prega. Ninguém é como eu. Eu tenho um nível tal de perfeccionismo e de exigência. Gente, isto às vezes é tramado lidar com gente assim. Eu sei que muitas vezes tem sido difícil trabalhar comigo. Por isso é que eu agora não trabalho. Estou sentado no sofá. Não, estou a brincar. Percebem? Mas eu sei, porque esta é a tendência do temperamento melancólico. De tal maneira que a Bíblia nos descreve em Êxodo também, no capítulo 18, que em determinada altura, Moisés entrega à causa grandes sacrifícios, batalhava de manhã à noite para cuidar do povo e tal. E o sogro, vejam lá, poderá vir alguma coisa boa dos sogros, mas veio. O sogro, Jetro, chegou-se ao pé de Moisés e diz assim, aquilo que tu estás a fazer não é bom. Tu estás a chamar a ti a responsabilidade de tudo. Tu não delegas tarefas sobre ninguém, tu não delegas autoridade, tu não delegas trabalho, tu estás a fazer tudo sozinho e isso é mau para ti. Tu estás a cair para o lado, já com a língua de fora, e o povo não está a conseguir ser e receber aquilo que eles precisam. E então Jetro, cheio da sabedoria de Deus, eu creio que sim, disse, levanta outros líderes e divide o povo por partes, porque é impossível tu sozinho fazeres o trabalho todo. Mas essa é uma característica do melancólico. Enquanto eu tiver língua,
mesmo que ande com ela de fora. E eu estou a terminar, ok? Estou mesmo a terminar. Então eu vou continuar. E esse é um problema dos melancólicos. É que se já têm às vezes... É que os melancólicos tendem a ir ao limite das suas forças e das suas energias e das suas capacidades. Até perceberem que não é sozinhos que a gente faz as coisas. Nós, as pessoas melancólicas. E por fim não, poderíamos falar, mas uma das características, por exemplo, fantásticas do melancólico é a sua lealdade. Os melancólicos são pessoas leais. São pessoas que não têm muita facilidade em fazer amigos, mas aqueles que o têm, eles mantêm para a vida. São admiráveis na sua lealdade e na sua fidelidade. São intensos quando se ligam às pessoas e dificilmente desistem. Ok? Então, aqui quanto à lealdade eu vou falar disso. E vou terminar só voltando a falar sobre a questão da depressão. Moisés é também à semelhança de... É interessante, mas os números na Bíblia têm alguns significados. Moisés fez parte dos 3 que não viram a morte. Foram arrebatados. Foi ele, Elias e Enoque. Mas Moisés também faz parte dos 3 personagens da palavra de Deus que chegaram a um tal estado de depressão que pediram a morte. Que desejaram morrer. Certo? Encontramos vários exemplos disso nas Escrituras. Elias e temos Jonas também. Certo? Jonas, mas não é o Paulo Jonas, atenção. É o Jonas da baleia. E este é talvez um dos grandes problemas do temperamento melancólico, que é dado à depressão, é dado à melancolia, por isso a própria palavra melancolia. Agora, o problema da depressão e da melancolia, isto depois é como a pescadinha de rabo da boca, certo? É que tudo isto está muito ligado à autopiedade. A autopiedade não é nenhuma garagem que a piedade tem, não é a piedade. A autopiedade, repara-se toda a sorte de veículos. A autopiedade é aquilo que nós chamamos pena de nós próprios. O melancólico, devido à melancolia, devido à tendência para a depressão, porque se isola, porque está sozinho, porque tudo isto depois acaba por ser um grande aforno, onde aquilo está tudo a cozinhar. O melancólico tem muita tendência a cair na pena de si próprio. Eu estou cheio de pena. Aliás, eu aconselho àqueles que são melancólicos e que estão naquelas fases em que estão cheios de penas de vocês próprios, não passem ao pé do Todos Frangos, por amor de Deus. Está bem? Ainda podem ser confundidos com algum frango e alguma galinha e apanham-vos. Certo? Porque o melancólico tem muita tendência para isto, a sentir pena de si próprio. Por tudo isto, por esta complexidade de coisas, grandes exigências, grandes ideais, e depois não acontece, ou eu tenho esta exigência e tento que os outros vivam a mesma exigência que eu, mas eles não têm a mesma exigência interior que eu tenho, e logo eu fico frustrado, e logo eu me isolo, e logo isto tudo, e quando isto às vezes... se Deus não estiver lá, um melancólico pode cair numa destruição de si próprio e do seu potencial. Acima de tudo, da identidade que está em Cristo, de Cristo em nós, certo? E do potencial que nós temos, não pode ser limitado e destruído por aquilo que é um temperamento descontrolado. E o melancólico tem muito esta tendência. E essa tendência que acaba por depois gerar desculpas e argumentos interiores para a nossa autopiedade. Não importa, até deixe-me dizer, não importa qual é o nosso temperamento. Se nós entrarmos numa cena de autopiedade, nós vamos eventualmente acabar deprimidos. Isso até é um princípio que não se aplica só aos melancólicos. Aplica-se a toda a gente. Se tu entras num ponto, seja porque passaste por uma situação complicada, enfim, toda a gente passa de vez em quando, e entra-se numa de... pronto, fui vítima, fui isto. A gente começa a ser... As piores coisas que nós podemos fazer, gente, é cair na pena de nós próprios. É das coisas mais destrutivas. Das coisas mais limitadoras. Porque se eu tenho pena de mim mesmo, logo eu já não estou em Cristo. E vocês percebam, não estou a dizer que não estamos. Eu já não estou a viver a minha realidade espiritual. Porque eu estou cheio de pena de mim mesmo. Deus não teve pena de mim, Deus teve amor. Deus teve compaixão, Deus veio até mim. Deus não teve pena no sentido que a pena, conforme nós a falamos, e a aliás, tudo aquilo que é autocentrado em nós, não é por isso é que se diz auto, é destrutivo. Tudo aquilo que é virado para nós, por exemplo, a piedade é proveitosa. É os pais que digam, ela farta-se trabalhar no campo. Não, estou a brincar. A piedade no sentido, as virtudes, ela não está ali, porque eu estava a apontar para ali que ela estava no domingo passado ali sentada.
não é? A piedade, e temos aí uma piedade calçada, pronto, mas pronto, como está calçada, a gente, ela pode desatar a correr da igreja para fora, não vale. Estou a brincar, uma piedade. O que é a piedade? A piedade é tudo aquilo que tem a ver com a virtude divina e tal, percebe? O sermos piedosos, sermos pessoas justas, sermos pessoas boas, sermos pessoas que evidenciamos a vida de Deus em nós. E isso é bom quando é virado para os outros. Quando eu pego naquilo e viro aquilo para consumo próprio, aquilo começa a ser destrutivo. Eu começo a ficar cheio de pena. Se começa a ficar cheio de pena, logo eu caio na depressão. E isto aplica-se a toda a gente. Para o melancólico, isso é pequeno almoço. E esta é uma das coisas. Agora, diz assim, pastor, mas está-nos a dizer isto tudo porquê? Porque eu quero que a gente perceba aquelas coisas que às vezes... Porque há igrejas que dizem assim, epá, isso é pecado. Há outras igrejas que a gente vai lá e diz assim, isso é um demónio. Certo? E se calhar outros chegam lá e dizem, epá, isso é uma crise de fígado. Mas não é. Isto é as características dos nossos temperamentos. E eu em Cristo, eu preciso de conhecer e saber qual é a minha identidade em Cristo, quem sou eu em Cristo, mas eu preciso também perceber que eu em Cristo, eu venho com aquilo que sou. Um dia nós vamos estar todos lá no céu, não sei em que sítio, mas vamos estar, e nós vamos manter as nossas características. Alguém percebe o que é que eu estou a dizer? Porque esta coisa de que somos salvos e Deus vem à nossa vida para que nós um dia estejamos todos no céu como Osar e Krishna, todos de cabeça rapada, com uma túnica cor laranja a cantar a mesma música. Mas não foi para isso que Deus veio. Deus veio para nos resgatar da vida que nós vivíamos sem Ele, nos colocou em Cristo, nos deu uma nova identidade, mas as nossas características pessoais, elas mantêm-se. E enquanto vivemos nessa terra, aquilo que nós precisamos todos os dias é assim, Paizinho, obrigado por quem eu sou. E esse é um ponto importante para a cura da nossa vida, nós aceitarmos quem somos e darmos graças por isso. Porque em todos os temperamentos há coisas muito boas. Volto a dizer, os melancólicos são importantes no reino de Deus, porque eles fazem coisas que os outros não fazem. Eles vão a profundidades que os outros não vão. Eles são analíticos em determinados patamares que outros não vão. Eles conseguem sentir aquilo que outros não sentem. E normalmente, até deixem-me dizer uma coisa, na palavra de Deus, todos aqueles que eram mais proféticos eram gente com temperamento melancólico. Mais dados ao isolamento e à busca, à introspeção, por aí afora. Agora, quando isso é levado para o patamar do descontrole, isso vai limitar a nossa vida. Então, quando tu percebes que tens destas tendências, não vejas isso como um problema na tua vida, não vejas isso como uma coisa que te retira a bênção, pode retirar só se dominar a tua vida. Mas vê isso como a tua característica e como fragilidades que precisam ser trabalhadas por Deus. E é uma coisa, isso tira de nós todo um peso e um fardo tremendo. Na minha vida tirou. E tirou na vida de Moisés. Moisés percebeu muito bem qual era o seu problema. E Moisés, quando vem com aquela piedade toda, e há uma série de desculpas que ele deu, e como nós já falámos, poderemos vir a falar sobre isso, certo? Deus desmonta todas aquelas dúvidas, e Deus desmonta... Aliás, Deus até nem entrou muito em justificações. Anda para a frente e mais nada. Então, quando nós entramos na autopiedade, se isso for alimentado durante muito tempo, pode se tornar em complexo de perseguição ou então numa completa apatia. E deixem-me dizer, gente, Deus nos chamou para sermos simpáticos e não apáticos. E simpático significa a nossa relação com os outros. Apatia significa profunda indiferença e às vezes até como se fôssemos anestesiados para a vida. E eu tenho visto muito crente anestesiado. Gente, sai da apatia. Para sair da apatia tens que sair dos sentimentos e das emoções e dos pensamentos que te levam a ter pena de ti próprio. Gente, ouça, eu estou a dizer isto, eu digo-vos isto como pastor, mas como pessoa. Eu gastei tanto tempo da minha vida a ter pena de mim mesmo. Ter pena de mim mesmo. E às vezes temos essas lutas quando há coisas que não funcionam tão bem na nossa vida. Quando nós temos pena de nós mesmos, nós nem sequer conseguimos crer, gente. Porque tudo aquilo que é de Cristo perde a sua validade, porque nós estamos preocupados e estamos a fazer nós próprios um impedimento àquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Alguém percebe o que é que eu estou a dizer? Estamos a ter pena de nós mesmos, estarmos a dizer que o amor de Deus e aquilo que Deus fez na cruz por nós não valeu de coisa nenhuma.
Porque, na verdade, aquilo a mim não me deu valor nenhum. Eu continuo a ter pena de mim mesmo porque eu sou um coitado, porque eu não consigo, porque eu sou fraco, porque eu sou imperfeito, porque eu não sou... gente, vamos sair dessa. Agora, nós temos essa tendência, essas características, mas vamos deixar Deus trabalhar na nossa vida, gente. E volto a dizer, um ensino errado no cristianismo castrou muita gente e ainda pôs mais problemas em cima das pessoas em vez de as livrar. Aí tens um problema, então és pecador. Então não fazes, então não mereces, então não andas, então não és capaz, então não consegues, não és digno. Não és... Gente, isso é voltarmos a pôr sobre nós o ónus da coisa. Mas nós não estamos mais em nós mesmos, nós estamos em Cristo Jesus. Então ter pena de nós mesmos é a última coisa que nós podemos deixar acontecer na nossa vida. Embora de vez em quando a gente lá vai dar uma lambidela. Números 11, 10 a 15, vocês podem ler depois em casa, e relata a depressão de Moisés. E isto está lá relatado para nós aprendermos e conhecermos e ser para nosso proveito. Então a pergunta que fica é, será que por vezes nós não nos sentimos também tão sobrecarregados que parece que a única coisa que nos resta é uma fuga qualquer e que muitas vezes se revela no sentimento de que nós já cá não estamos a fazer nada? Não há mais nada além de nós, além do dia que nós estamos a viver. E agora volto a dizer, esta tendência pode ser limitadora da nossa capacidade de crermos em Deus. Amém? Porquê é que nós falamos isto? Volto a dizer, aprendamos. Aliás, eu acredito que conhecer Deus, o nosso processo de conhecermos cada vez mais Deus e o que Ele fez por nós, faz e é acompanhado de um processo em que nós nos conhecemos cada vez mais a nós próprios. Eu até diria mais, se calhar aquilo que eu estou a dizer aqui, para alguns de vocês até pode ser assim um bocado, mas no meu processo pessoal, quanto mais eu estava próximo de Deus, mais Deus ia destapando coisas da minha vida, ia-me dizer, olha, estás a vir a esta área da tua vida, tu tens esta tendência, isto tem a ver com o teu temperamento. Porque se eu não tivesse essa relação com Deus, a revelação de quem eu sou em Deus, até aquilo para mim seria um problema. Aliás, Deus nem iria sequer destapar aquela situação, porque eu não teria capacidade. Sabe porquê? Porque eu iria... Deixa-me dizer, uma pessoa que tem pena de si mesma é alguém que nunca vai ser transformado e corrigido. Vocês conhecem pessoas, e vou terminar, da família ou não, em quem a gente chega-se ao pé e diz assim, irmã Isabel, o charuto está a fazer mal aos pulmões. Fez muito mal o charuto. Não é? Agora, isto é uma coisa normal. Para uma pessoa que está cheia de pena de si própria, ela não consegue receber aquilo que a Bíblia chama de correção. Porque ninguém que vive com pena de si mesmo pode ser corrigido. E corrigido é transformado, trabalhado, moldado, a expressão que vocês quiserem. É totalmente limitador de Deus mexer. Aliás, Deus até... Eu quando lido com pessoas assim, eu disse assim, eu não posso falar com esta pessoa, porque esta pessoa vai mandar-se para o chão a chorar e a cortar os pulsos. Aquilo que se calhar dizer à Telma, ela assim, ok, tudo bem, pronto, eu vou tentar, ou vamos trabalhar, ou vamos fazer outra coisa qualquer. Certo? A outra pessoa que está cheia de si própria, cheia de pena de si própria, ela vai ver aquilo mais uma vez como uma prova de que ela não é nada, não é capaz, é uma vítima, é inferior e vai estar ali e não consegue ser corrigida. E outros até reagem mal, porque acham mais mas uma pessoa a chamar-me a atenção, não pode ser. Porque as pessoas já vivem constantemente com elas próprias a chamarem a atenção a elas próprias. Isto é complexo. O ser humano é complexo. Eu sou muito complexo. Minha mulher que o diga. Não é? Todos nós somos complexos, todos nós temos as nossas cenas. A questão é, vou-me deixar dominar pelo meu temperamento ou vou deixar o Cristo que em mim habita dominar o meu temperamento? Porque quando o temperamento vem ter comigo e diz assim, deprime. Mas deprime porquê? Porque é que eu hei de estar deprimido? Se eu tenho isto e isto e isto assim em Cristo. Quando o meu temperamento vem até mim e diz assim, tem pena de ti próprio. Porquê é que eu hei de estar com pena de mim próprio? Ser exigente. Ok.
Há uma exigência. Mas será que a exigência, aquilo que nós muitas vezes chamamos de perfeição das coisas, vai roubar a minha alegria, a minha paz e mais vai criar problemas entre o meu relacionamento e o relacionamento dos outros? Não. Então, eu sou um filho de Deus. E na minha natureza, em Cristo Jesus, eu tenho as ferramentas e as habilidades para manter o meu temperamento sujeito a Ele, moldado por Ele, cheio da sua graça. E o Espírito Santo vai pegar nas coisas boas desse temperamento, vai potenciá-las. E as coisas menos boas Ele vai moldando e trabalhando no nosso coração. Várias vezes vocês me ouviram dizer aqui, que se vocês tivessem conhecido Luís Miguel de há 20 anos, ela conheceu, vocês diziam assim, é impossível ser a mesma pessoa. E mesmo aqui eu tenho falado com alguns dos líderes aqui, os líderes da malta que trabalha, no fundo, não gosto muito da expressão líder. E eu tenho falado, houve coisas que eu mudei na minha vida nos últimos anos, como pastor e como pessoa. E mudei porquê? Porque eu tive que entender e tive que deixar Deus trabalhar em determinadas áreas da minha vida que me estavam a roubar vida e a roubar propósito na minha vida. Então, mas o pastor não é o pastor, não é como o Robocop, aquilo é o maior. Não, sou um homem como todos os outros. Amém? Tenho os meus processos e continuo no processo. E há coisas na minha vida que eu continuo a procurar e a dizer, Deus, continua a moldar a minha vida. Continua a encher a minha mente com aquilo que é a tua identidade. Continua a mostrar-me, a revelar-me e, sobretudo, continua a fazer-me sentir o teu amor incondicional em todos os momentos da minha vida. O amor de Deus nos restaurou o valor. Amém? Então eu não preciso ser perfeccionista, porque eu já sou perfeito nele. Eu não preciso estar deprimido, porque ele é a minha esperança. Eu não preciso ter medo, não preciso ter autopiedade, porque a minha vida não pode estar centrada em mim, está centrada nele. Então quando há coisas em mim que eu digo, porque é que eu fiz isto? Porque é que eu disse isto? Porque é que eu reagi desta maneira? A gente esconde-se em Cristo. Ok? Amém?